Os espíritos encarnados agem por si mesmos, conforme sejam bons ou maus. Os espíritos encarnados, né? Nós. Também podem agir sob a ação de espíritos não encarnados. É o mais comum, pessoal. Dos quais são instrumentos para o bem ou para o mal, ou para a realização de algum feito. Somos, pois, mesmo que não saibamos, os agentes da vontade dos espíritos para aquilo que acontece no mundo, tanto no interesse geral quanto no interesse individual. Então, pessoal, a gente nunca está sozinho, viu? Por isso que é bom, é importante a gente vigiar os pensamentos para saber quais são, saber escolher as ideias certas, porque os espíritos não pegam na nossa mão. Os espíritos bons, o anjo da guarda, não pega na nossa mão, não nos obriga a nada, porque como espírito bom, anjo da guarda, como espírito da segunda ordem, espírito bom, nunca vai querer ir de encontro a uma lei de Deus. E existe uma lei de Deus que ele, se existe uma lei de Deus que ele respeita muito, é a lei do livre-arbítrio, é a lei da escolha. Essa escolha é nossa. Então, isso é uma lei. Os bons espíritos não usurpam, eles não nos obrigam a nada. Eles nos orientam, mas a gente faz se quiser, entendeu? Então, ele diz assim: assim encontramos alguém que nos induz a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Pensamos que é o acaso que nos traz aquilo, né? Que nos envia. Quando, na maioria dos casos, são os espíritos que nos impelem uns para os outros, porque tal encontro deve conduzir a um resultado determinado. Se a gente só tivesse boas companhias, a gente era induzido para sempre a fazer boas coisas, né, pessoal? Mas, no entanto, às vezes a gente costuma atrair, porque somos nós que atraímos, espíritos que não são muito bons, espíritos levianos, que muitas vezes nos incitam a praticar certas coisas que, se você prestasse bem atenção, ou se um amigo prestasse bem atenção, ia perceber que você não estava bem orientado, não estava bem influenciado, né? É muito bacana isso, quando a gente já consegue perceber o tipo de influência que a gente está recebendo. E a gente aceita ou não. Depende sempre da gente, né? Da nossa escolha. Então, vamos aqui. Vamos falar um pouquinho, voltando ao primeiro assunto. Vamos ver aqui no Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Olha, pessoal. Kardec, lá na sua reunião na Sociedade Espírita de Paris, ele só aceitava uma pessoa que se dizia médium se essa pessoa conhecesse o Livro dos Médiuns, que ele chama aqui Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ou seja, o Livro dos Médiuns não é só o Guia dos Médiuns, não. É dos evocadores também, daquele que fala com os espíritos. Então, nós vamos ver a continuação daquele primeiro assunto ali. É o item 203. 203. Então, Kardec, ele, para receber uma pessoa lá na reunião, ele geralmente fazia um teste com a pessoa, né? Se ela realmente tinha mediunidade. E aí ele sabia. Era bem simples isso. É interessante isso aí. Depois nós vamos estudar essa parte aí. No item 203 do Livro dos Médiuns, E tem como fazer um teste? tem, Val. Tem como fazer o teste, sim, senhora. Não é difícil, não. Eu me recordo que, estando nós numa casa espírita, lá em outro estado que eu morava, chegou uma pessoa para falar com o presidente da casa e ela disse assim: seu fulano, eu sou médium. Aí ele disse assim, olhou assim para ela assim, olhou direitinho, o rosto dela, e disse: você é médium. Aí ela ficou morta de feliz, né? Aí, que bom, você e saiu, né?
Como se mediunidade fosse uma coisa boa. Pode até ser para quem gosta, né? Para quem se dedica, mas nem sempre é para quem gosta de ter uma vida muito solta por aí, não é muito bom não, viu? Você não pode fazer certas coisas que vale atrapalhar no desempenho da mediunidade. E aí ele disse que a pessoa era. Aí depois eu chamei ele assim, disse assim, meu irmão, me diga uma coisa. Como é que você consegue perceber na pessoa se ela é médium? Você olha assim para o rosto dela e percebe. Aí ele disse assim, e ela não é médium? E todo mundo não é médium, não? Eu disse, não. Ele perguntou para mim, todo mundo não é médium, não? Eu disse, não. Nem todo mundo é médium. Todos temos mediunidade, mas em determinados graus. Por isso que nem todos são médios. Só aquele que tem num grau muito elevado, num grau que eu falei aqui, onde ele percebe a presença mesmo, física mesmo, aí sim, esse aí é médio. Podemos dizer que ele seja médio, né? Mas existe uma maneira de perceber, indo para você é submetido a uma reunião mediúnica. Você vai ser colocado ali e a gente vai perceber se você tem ou não mediunidade, entendeu? Não é muito difícil, não. Então, no 203, Ah, entendi, sim. Obrigada pela explicação. no item 203, Kardec ele vai dizer assim, ó, o desejo natural de todo aspirante a médium, né? É o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Então, o primeiro sentimento da pessoa que quer ser médium é poder conversar com aqueles familiares ou amigos que já partiram, né? Que já partiram para o outro lado da vida espiritual. Aí ele diz aqui, Kardec, deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Viu, pessoal? Torna impossível ao principiante. Então, o principiante é diferente do médio já amadurecido, do médio já testado, de vários anos. O principiante é diferente. Ele vai encontrar muita dificuldade, né? Dificuldade material mesmo. Kardec está dizendo aqui a palavra, usando essa palavra. Então, ele diz assim, para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então, essas relações fluídicas, que para um médium possa receber um espírito, elas não se dão de forma instantânea. É por isso que, muitas vezes, numa mediúnica, você evoca um espírito e você tem a sua mão ali 3, 4 médiums, ou até mais, e nenhum consegue dar a comunicação, nenhum consegue receber a comunicação daquele espírito. Por quê? Porque o espírito não conseguiu estabelecer com nenhum deles, nenhum daqueles ali, nenhuma relação fluídica. Isso é um problema material, de ordem material. Por que de ordem material? Porque é um problema de perispírito. E o perispírito é material. Perispírito é um corpo material fluídico, é claro, né? É a matéria do espírito. Porque espírito tem matéria também, aquela matéria que acompanha ele. O corpo perispiritual é feito de matéria, matéria espiritual. É diferente da nossa matéria física aqui, entendeu? Mas a origem é a fonte é a mesma, o fluido cósmico universal. Então, muito bem. Então, essa relação fluídica, ela se estabelece aos poucos. Por isso que, muitas vezes, se evoca um espírito, não se deve pensar assim, eu evoquei o espírito, nem veio. Quem sabe? Como é que você sabe se ele não veio? É mais fácil ele ter vindo do que não ter vindo. Ele não pôde foi se comunicar, porque ali ele não encontrou um médium capaz de receber a sua comunicação. Então, muitas vezes não tem a afinidade fluídica, e outras vezes, aquilo que o espírito espontaneamente quer
dar o recado que ele quer falar para o espírito, para aquele grupo, muitas vezes ele percebe que aquele médium que ele quer usar, às vezes ele pode até ter afinidade fluídica com um determinado médium, mas o médium não traz na sua, digamos assim, na sua mente de espírito, né? Na sua memória espiritual, aquele conteúdo que o espírito quer falar, aquele conhecimento. Então, portanto, o espírito não pode usá-lo. Erasto, ele é claro quando ele diz assim, o espírito se aproxima do médium, aí ele falou uma coisa assim, dando um exemplo bem material. O que é que ele faz? Ele mete a mão no bolso do médium para saber quanto de dinheiro ele possui. Ou seja, ele tem um assunto para falar. Então, ele vai ver se o médium é capaz de ter aquele conhecimento. Então, ele diz assim, eu vou ver quanto é que ele tem aqui para ver se eu posso comprar com o dinheiro dele aquela coisa que eu quero que ele compre. Quando ele enfia a mão no bolso do médium, o médium tem pouco dinheiro, então não dá para comprar aquilo. Um exemplo que eu estou dando aqui, bem rasteiro. Isso que é o próprio Erasto que fala. Aí diz, esse médium não tem capacidade, ele vai procurar outro. Então, além da afinidade fluídica, é necessário também, muitas vezes, que ele tenha as condições quando é uma comunicação espontânea, que o espírito quer. O espírito procura um médico que tenha as condições intelectuais ou morais daquilo que ele quer falar, entendeu? Vamos lá, Júnior, fala aí. Pode ser chamado de uma sintonia vibratória, Joãozinho? Não, não. Não tem nada a ver com vibração, não, viu? Vibração é uma coisa, uma espécie de concentração, de meditação que a gente faz, ou de pensamento que a gente faz para determinada coisa. A gente foca numa coisa e faz aquela vibração. Mas isso aí não tem nada a ver com afinidade fluídica, não, viu, Alcim? Afinidade fluídica é uma coisa mesmo de ordem material mesmo. É porque eu já ouvi falar, a pessoa disse, entrou em sintonia com o mesmo. Entrou na mesma sintonia, tá entendendo? Aí deu certo, adquiriu, Aí teve aquela relação com o a espírito, tá pessoa entendendo? dizer entrou na mesma sintonia é um modo de você expressar que o espírito se identificou com o médium. Pode ser, mas não tem nada a ver com vibração, não. Tipo assim, ó, se o médium ele não tem afinidade com o espírito, e o médium se concentrar para vibrar, ele pode fazer a vibração que ele quiser, que não vai dar para se comunicar, entendeu? Que não depende da vibração dele. É afinidade mesmo, tá entendendo? Que existe ou não. Entendeu aí, né, Júnior? Não vai depender do médium, nem do espírito. Então, vamos lá, mais adiante. Kardec diz assim, só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Então, isso aí é a formação dessa capacidade fluídica. É o desenvolvimento da própria mediunidade naquela pessoa, viu? Quando ele está cru no início, ele às vezes não consegue nem receber o guia. É só depois. Então, vamos para frente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora o espírito se ache presente. Olha aí, pessoal, que eu acabei de falar. Embora o espírito se ache presente, mas ele não encontra as condições propícias naquele médium para que ele se comunique. Portanto, é errado dizer, eu evoquei um espírito e ele não compareceu. Não, isso é errado. Eu posso dizer assim, eu evoquei um espírito, mas nenhum médium conseguiu captar a sua presença, nenhum conseguiu dar a comunicação, porque aí foi por condições que não estavam na vontade do próprio espírito, né?
Como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que ele é dirigido. Então, muitas vezes também acontece isso. O espírito é evocado, mas ele não tem a possibilidade. Ele pode estar numa tarefa em outro local. Ele pode estar, aquele espírito, ele pode estar habitando um outro mundo já. Ele está habitando um outro mundo, né? E principalmente se for um mundo inferior, ele não vai poder vir aqui. Vai ter dificuldade dele vir aqui, porque ele não vai encontrar a, a linguagem que usualmente se bem que o espírito não precisa da língua falada, mas ele não vai conseguir, se ele é um espírito inferior, ele não vai conseguir se comunicar num mundo onde já seja mais evoluído moralmente. O espírito não vai conseguir. Ele pode estar atarefado em outro local, e aí é por isso que Kardec, geralmente, quando Kardec queria evocar algum espírito, ele perguntava a São Luís. Por que ele perguntava a São Luís e não perguntava a outro espírito qualquer? Porque São Luís era o presidente lá da reunião mediúnica dele. Ele dizia, São Luís, eu posso evocar o espírito fulano de tal, que nós estamos tratando aqui. Aí o Luís dizia assim, bom, nesse momento ele está ocupado, ele virá em 15 minutos. São Luís dizia assim, ele virá em um quarto de hora, virá em meia hora. Então, ele dizia. E, às vezes, Kardec era teimoso, queria evocar um espírito sem consultar São Luís, e ele não obtinha, ele não conseguia. Aí o São Luís vinha e dizia assim, rapaz, eu já lhe falei, Kardec, que você tem que me perguntar primeiro se o espírito tem condição de vir. Era o São Luís, de vez em quando, puxava nas orelhas dele. Tá, isso aí está tudo na revista Espírita, ele próprio conta, Kardec conta isso aí. Por isso que é interessante a gente ler essa revista Espírita, que é que nós estamos estudando agora, né? Outra coisa, ele diz que pode acontecer que ele não tenha possibilidade, né? Pode acontecer também que ele tenha a possibilidade, mas ele não tem a permissão. Ele pode ter a possibilidade de vir, ele está ali, mas ele não tem a permissão de se comunicar. Que permissão é essa? Permissão de Deus. Talvez aqueles médios não sejam dignos de que ele venha ali dar aquela comunicação, né? Não mereçam aquela comunicação. É uma coisa, ou então, às vezes, é um assunto que não se deve tratar, né? Por exemplo, eu já contei para vocês que eu estava no interior do estado aí, num trabalho policial, e eu fui apresentado a um fazendeiro, e o fazendeiro fui apresentado como espírita, né? O fazendeiro disse assim, você é espírita? Pois era com você mesmo que eu queria conversar. Aí eu disse, pois não, eu digo, o que é que você gostaria? Ele disse, não, é porque morreu o meu vizinho aqui, fazendeiro aqui, morreu, está com tantos meses, e eu queria saber o que é que ele vai fazer com aquele armazém. O que é que ele quer que a gente faça com aquele armazém? Se ele vai vender, se ele quer que o pessoal da família venda, se ele vai resolver essa questão familiar e tal. Aí eu baixei essa cabeça e ri, né? Aí ele disse, o que é? Eu disse, não, meu irmão, para isso aí, não vai, o espírito não vai vir. Ele disse, você é um espírito muito fraco. Eu disse assim, fraquíssimo. Eu não sou esse tipo de espírito aí, eu não sou, não. Eu não sou realmente o seu acertou. Eu não sou esse tipo de espírito. Quer dizer, certos assuntos os espíritos não vêm. Assunto de interesse material. Qual é o espírito que vai vir? Onde é que está o coração participando daquela evocação ali? Onde é que está o carinho? Não existe. O espírito não vem, não tem nenhum interesse. Te vira. Cuida do que ficou aí, que eu não tenho mais interesse de ver. Estou cuidando de outras coisas aqui. O espírito só vem se houver amor. A única coisa que liga os espíritos, tanto na Terra como na vida espiritual, é o amor e o ódio. Essas duas coisas que unem os espíritos. O amor, se eles se amarem, e o ódio, se ele for inferior. Se ele não aprendeu a perdoar, não conseguiu perdoar, ele vai lhe procurar para se vingar. Então, são essas duas coisas.
O espírito pode não ter a possibilidade nem a permissão para acudir ao chamado que ele é dirigido. Muito bem. Vocês veem que nós estamos deslanchando aqui cada palavrinha que Kardec está falando, né? Isso é importante para a gente aprender, pessoal. Você lê por ler, assim, atropelado, não adianta nada, que você não entendeu. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Então, essa afinidade fluídica não tem nada a ver com simpatia, não, viu? Que pode pensar assim, mas ele era meu pai, por que ele não tem mais afinidade comigo? Não, não é afinidade de gostar, não, não tem nada a ver. É uma afinidade material. Kardec explicou aqui. Então, ele disse assim, que então no início o médico não deve se obstinar e chamar determinado espírito, não. Deixa vir primeiro aqueles que podem vir. Depois é que vai vir aqueles que você quer que venha, né?